Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre hipnose por Neville Goddard. Neville Goddard nos apresenta no Despertar da Consciência o seu conhecimento específico, muito particular, sobre hipnose. Eu sou psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica e concordo com o que Neville Goddard nos apresenta sobre hipnose. Nós vamos falar sobre indução mental, indução emocional. Goddard entende o seguinte: quando eu penso uma coisa, penso sobre alguém, uma situação, e eu estou induzindo aquela pessoa que eu estou pensando através do relacionamento quântico, através do emaranhamento quântico. Simples assim, é o que Goddard nos ensina. A partir de agora, eu vou ler para você o que Goddard nos apresenta, qual é o seu entendimento sobre a hipnose. E é muito interessante. Espero que você goste, compreenda. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder para você, se estiver de acordo com o meu conhecimento. Se não tiver, eu estudo e passo para você também. É muito interessante porque você vai conseguir moldar as pessoas à sua volta, as situações à sua volta, com essa metodologia de hipnose. Dr. Joseph Murphy, também aqui, no poderoso livro O Poder do Subconsciente, nos ensinou como fazer uma hipnose, além da auto-hipnose. A auto-hipnose é diferente da hipnose porque a hipnose, eu trabalho isso com o outro, com o terceiro. A auto-hipnose é comigo. Ela é mais complicada ainda, porque eu tenho as minhas resistências. Vamos lá a um caso clássico. Eu vou fazer um tratamento odontológico, um tratamento cirúrgico qualquer, muito difícil. Mas eu tenho uma resistência muito grande. Primeiro, eu vou questionar o equipamento do médico, o hospital, quais são as condições físicas do hospital, quem são os profissionais que trabalham lá. Eu já vou com uma série de resistências elaboradas pela minha mente. Já vou ali logo sabendo, puxa, pode dar certo, pode dar errado. Por isso que para mim é mais difícil. Já hipnotizando o outro, olha, você não vai colocar na pessoa uma balança, um relógio, fazendo assim, nada. Você vai utilizar o poder do seu pensamento, o seu poder mental, que é o maior que existe. Você cria tudo que tem na sua vida com o seu poder mental. E isso é o que nos ensina Neville Goddard. E no próximo vídeo eu vou falar sobre hipnose e auto-hipnose do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Eu tenho a certeza que você vai gostar e muito desse conteúdo, porque vai ajudar a sua vida na prática. Se você colocar em prática os dizeres de Goddard, depois os dizeres de Joseph Murphy, com certeza, passo a passo, você vai mudando a sua vida. Assista com calma, ouça com tranquilidade, coloque em prática. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo e seja um membro da nossa equipe, apoie o nosso canal. Os links estão aqui na descrição do curso. Até o próximo vídeo. Hipnose por Neville Goddard. Capítulo 4. Indução controlada. Todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis psicológicas que regem a hipnose. Qualquer pessoa pode ser submetida a um controle por sugestão. Na hipnose, os sentidos objetivos ficam parcialmente ou totalmente suspensos. No entanto, não importa quão intensamente os sentidos objetivos fiquem bloqueados na hipnose, as faculdades subjetivas do indivíduo hipnotizado continuam ativas e, portanto, ele reconhece tudo o que acontece ao seu redor. A atividade e o poder da mente subconsciente ou subjetiva são proporcionais ao estado de suspensão ou repouso da mente objetiva. As sugestões, que parecem ser impotentes quando apresentadas diretamente à consciência objetiva, passam a ser altamente capazes quando o indivíduo está em um estado hipnótico. Um estado hipnótico é simplesmente um estado de inércia da mente objetiva. No hipnotismo, a mente consciente é colocada em uma espécie de sono.
E os poderes subconscientes passam a ser estimulados até que sejam influenciados diretamente através de sugestões. Para que você aceite isto como verdade, talvez seja mais fácil você enxergar a sugestão mental dessa forma. Alguém que não esteja objetivamente ciente de você pode lhe perceber ou lhe sentir subjetivamente ou hipnoticamente. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em teu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Eclesiastes 10, versículo 20. Aquilo que você pensa e sinceramente acredita ser verdade sobre uma pessoa, isto você o desperta dentro dela. Na verdade, de maneira geral, ninguém precisa estar em transe para ser induzido subjetivamente. Se o indivíduo desconhece conscientemente a sugestão, e se a sugestão for dada com convicção, sendo sinceramente aceita como verdade pelo indutor, então você terá o cenário ideal para uma indução ou oração bem-sucedida. Visualize mentalmente o indivíduo para si mesmo, como se ele já tivesse feito aquilo o que você deseja que ele faça. Mentalmente, fale com ele e o felicite por ele ter feito aquilo que você desejava. Veja-o no estado que você quer que seja obtido. Dentro deste cenário, a ação de cada palavra falada subjetivamente despertará objetivamente aquilo que ela afirma. A incredulidade por parte do indivíduo não é nenhum obstáculo quando é você quem comanda essa indução controlada. Uma afirmação induzida por você, enquanto você está em um estado parcialmente subjetivo, desperta aquilo que você afirma. A autoconfiança de sua parte e a sua profunda crença na verdade de sua afirmação mental são tudo o que é necessário para produzir resultados. Visualize o indivíduo de sua oração e imagine que você escuta sua voz. Isto estabelece conexão com a mente subjetiva dele. Então, imagine que ele está te dizendo aquilo o que você quer ouvir. Se você deseja enviar a ele palavras de saúde e de riqueza, então imagine que ele está te dizendo: eu nunca me senti tão bem e eu nunca prosperei tanto. E mentalmente diga a ele o quão feliz você está por testemunhar a sua boa fortuna. Imagine que você vê e sente a sua alegria. Capítulo 5. A lei da transmissão de pensamento. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmos 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza o indivíduo para si mesmo, em um estado de saúde, e imagina que ouviu o indivíduo confirmando, isto será atendido. Porquanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma das sãs palavras que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que possa pedir por isto. Você deve saber o que você quer antes que possa sentir que você o tem, e a sua oração é o sentimento desse desejo realizado. Não importa o que é que você procure em oração, ou onde está, ou ao que diz respeito. Você não precisa se preocupar com nada, a não ser em convencer a si mesmo da verdade, de ver o seu desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente,
e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando, na época, a mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone, ou da transmissão da voz através da luz, ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Nesse aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell, há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado por um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone. Quando você fala nesse captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido esse padrão de luz, distorcido, propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que esse disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo que se passa em minha mente se torna visível à minha memória, ou à minha capacidade de ver mentalmente aquilo o que não está objetivamente presente. Prova que a minha mente é um espelho, e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem na memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente, e que também pode ser projetada no espaço em direção àquela a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente vibrando reflete a luz da consciência modificada por você. Essa luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa. Colidindo com o espelho da mente desta pessoa. E faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças, as suas ideias fixadas, mudam constantemente a sua consciência, à medida em que são refletidos no espelho da sua mente. A sua consciência modificada pelas suas crenças reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja, e mentalmente você deve conversar com ela, como se ela realmente o fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a elas for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você e não a ela. Tão logo você crer na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados. Todos os pensamentos podem ser transmitidos. Cada pensamento pode ser visivelmente manifestado.
As premissas subjetivas, as suas crenças subconscientes, despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas, dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento em que o objetivo da sua criação é alcançado, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente, com tranquilidade e confiança, sempre despertará um estado correspondente naquele a quem ela foi destinada. Mas no momento em que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência desse estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu atual estado na vida, voltar a sua atenção para um estado anterior é o mesmo que reviver essa condição. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que ele tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência da saúde não estiver contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, eles não poderão vibrar com as palavras que lhes foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sonho, um esquecimento. O avanço da idade e da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o desperta. A distância, como é conhecida pelos sentidos subjetivos, não existe para a mente subjetiva. Se eu me apossar das asas da alvorada e for habitar nos confins do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Salmo 139, versículos 9 e 10. O tempo e o espaço são condições do pensamento. A imaginação pode transcendê-los e mover-se entre um espaço e tempo psicológico. Embora fisicamente distante de um lugar por milhares de milhas, você pode habitar mentalmente nesse lugar como se já estivesse lá. A sua imaginação pode facilmente transformar o inverno em verão, Nova York em Flórida e assim por diante. Se o objeto de seu desejo estiver próximo ou distante, os resultados serão os mesmos. Subjetivamente, o objeto de seu desejo nunca está longe. Sua intensa proximidade só se torna remota a partir da observação dos sentidos, pois ele habita na sua consciência. E a tua consciência está mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que as mãos e os teus pés. A consciência é a única realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância ou energia, vibrando em diferentes níveis de frequência. Tudo é modificado pela consciência através da crença. Extraído da consciência como homem, eu surgi, e para a consciência como homem, eu voltarei. Na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertados para existirem objetivamente, conforme a sua crença. A única coisa que nos impede de realizar uma impressão subjetiva bem-sucedida através de uma grande distância, ou transformar o ali em aqui,
é o nosso hábito de encarar a distância como se fosse um obstáculo. Um amigo a 1000 milhas distante de você está enraizado em sua consciência através de suas ideias fixas sobre ele. Pense nele e o represente para si mesmo internamente, estando ele no estado que você deseja que ele esteja. Ao confiar na realidade desta imagem subjetiva, como se ela já estivesse objetivada, você despertará nele um estado correspondente do qual ele deve objetivar. Os resultados serão tão certos quanto a distância que o afastava de você. O seu amigo irá expressar o estado que você despertou dentro dele e permanecerá alheio à verdadeira causa de sua ação. A sua ilusão quanto ao livre-arbítrio é apenas ignorância das causas que fazem você agir. As suas orações dependem da sua atitude mental para que tenham sucesso, e não da atitude do sujeito. O indivíduo não tem poder para resistir às suas ideias comandadas a ele subjetivamente, a menos que o estado que você afirma como verdade sobre ele seja um estado do qual ele é incapaz de desejar como verdade nem para ele e nem para ninguém. Nesse caso, a afirmação se volta a você, o remetente, e será objetivada em você. Contanto que a ideia seja aceitável, o sucesso depende inteiramente do orador e não do indivíduo que recebe a oração. Que, como o ponteiro de uma bússola, não se incomoda com a direção que você toma com ele. Se a sua ideia fixa subjetivamente não for aceita por aquele a quem ela é direcionada, ela será refletida de volta para você, de onde ela surgiu. E quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizes, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. 1 Pedro 3, versículo 13. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas há gozo para os que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. O homem sábio concilia o entendimento, mas o coração dos tolos proclama a estupidez. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os fazem errar. Provérbios 12, versículos 20, 21, 23, 25 e 26. Nada que não seja de vossa própria natureza recairá sobre nós. Alguém que dirige um pensamento prejudicial para outra pessoa será ferido pelo próprio reflexo, se não conseguir a aceitação subconsciente da pessoa. Você colhe aquilo que planta. Além disso, aquilo que você crê e deseja ao outro pode também ser desejado e acreditado a você, e você não terá poder de negá-lo. Se o que lhe for desejado pelos outros for aceito como verdade por você, o único poder capaz de rejeitar um comando subjetivo é a incapacidade de desejar e transmitir esse comando ao próximo. A capacidade de dar pressupõe a capacidade de receber. A possibilidade de você transmitir uma ideia a outra mente pressupõe a sua capacidade de receber a transmissão dessa ideia em sua mente. O tolo explora o mundo, o sábio o transforma. É da mais alta sabedoria saber que no universo da vida não existe nenhum destino além daquele criado a partir da imaginação do homem. Não existe nenhuma influência externa além da mente humana. Nunca declare como verdade para os outros aquilo que você não gostaria que fosse de verdade para você. Para despertar um estado dentro de uma pessoa, primeiro ele precisa ser despertado dentro de você. O estado que você transmite para alguém só pode ser transmitido quando você acredita nele. Portanto, dar e receber são duas faces de uma mesma moeda. Você não pode dar aquilo o que você não tem, e você só tem apenas aquilo que você identifica que é seu. Então, acreditar que um estado é verdadeiro para alguém não só irá despertar um estado dentro do outro, mas o tornará vivo dentro de você, pois você
é o que você acredita ser. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vós recebereis, em boa medida assentada, ajustada, transbordando em vosso colo, pois com a medida com que medirdes, com ela vos medirão também. Lucas 6, versículos 37 e 38. Dar é simplesmente acreditar, pois aquilo que você realmente acredita ser verdade sobre os outros, isto você desperta neles. O estado vibratório transmitido pela sua crença persiste até que ele desperte sua vibração correspondente naquele a quem ele é acreditado. Mas antes que esta transmissão seja realizada, primeiro, a crença na sua premissa deve ser despertada dentro da consciência do emissor, pois você é tudo aquilo o que você desperta em sua consciência. Se a crença se refere a você mesmo ou a outra pessoa, não importa, pois aquele que crê sempre é definido pela soma total de suas crenças, convicções ou aceitações inconscientes. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Pois como ele, o homem, pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Assim como o homem pensa e sente em seu subconsciente, assim ele é. Desconsidere as aparências e, subjetivamente, afirme ser verdade aquilo que você deseja que seja verdade. Isso desperta em você a frequência do estado afirmado, que, por sua vez, se realizará em você e naqueles a quem você o afirma. Dai e vós recebereis. Crenças invariavelmente despertam aquilo o que elas afirmam. O mundo é um espelho no qual todas as pessoas se refletem. O mundo objetivo reflete as crenças da mente subjetiva. Algumas pessoas melhor se condicionam através da visualização de imagens, outras através da audição mental e outras ainda por cenas e eventos mentais. Você pode identificar em você o formato de atividade mental que melhor lhe permita focar a sua atenção na direção que você escolher e o cultive até que você consiga condicionar todo o seu objetivo com clareza. Se você tiver alguma dificuldade em compreender os termos visualização de imagens, audição mental e cenas mentais, aqui está uma ilustração que pode esclarecer melhor os seus significados. Primeiro, imagine que alguém assiste a uma peça musical, não entendendo nada sobre notações musicais. O tipo de impressão que esta peça causaria em uma mente seria puramente uma imagem visual. Segundo, imagine que este alguém vê a mesma peça, mas agora ele consegue entender a música, cada nota e acorde, e consegue imaginar como a música soaria se fosse tocada em um piano. Esse tipo de imaginação ativa a memória auditiva. Terceiro, agora, além de também se familiarizar com a música, ele também é um pianista, e à medida em que ele assiste, ele se imagina participando e tocando na peça. Esta ação imaginária é uma cena mental. As imagens, sons e cenas mentais são criadas da sua imaginação, e por mais que elas pareçam vir das condições externas a você, na verdade, elas vêm de dentro. Elas se desenvolvem como se fossem condicionadas pelos outros, mas na verdade elas realmente são lançadas pelo seu próprio espírito nos celeiros mágicos da sua imaginação. Elas são projetadas pelo espaço, pela mesma lei vibratória que rege a condução de uma voz ou uma imagem. Os sons e as imagens não são transmitidos como sons ou imagens, mas como vibrações correlacionadas. A mente subjetiva vibra de acordo com as modificações que ela sofre através dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. Um estado visível
criado é o efeito dessas vibrações subjetivas. Um sentimento sempre vem acompanhado de uma vibração correspondente, ou seja, uma mudança de expressão ou sensação do indivíduo. Não existe pensamento ou sentimento sem expressão. Não importa o quão inerte você aparente estar, como você sempre se reflete, por menor que seja o grau de intensidade. Sempre haverá uma pequena ação dos seus movimentos musculares. Os olhos, embora fechados, reagem aos movimentos dos objetos em sua imaginação. As suas pupilas se dilatam ou se contraem, de acordo com o brilho ou a proximidade desses objetos. A sua respiração acelera ou reduz de acordo com o fluxo dos seus pensamentos, e os seus músculos se contraem, conforme os movimentos realizados em sua mente. Essa mudança de vibração sempre persiste até que ela desperte uma vibração correspondente no indivíduo, cuja vibração, então, se exprime em um fato físico. E o Verbo se fez carne. A energia, como a que você sintoniza em seu rádio ou televisão, é transmitida e receptada dentro de um campo, um lugar onde ocorrem alterações no espaço. O campo e a energia são um e inseparáveis. O campo ou indivíduo se torna a personificação do verbo ou da energia recebida. O pensador e o pensamento, o conceptor e a concepção, a energia e o campo são um. Se você se aquietar o suficiente para perceber e ouvir os sons das suas crenças e afirmações, você entenderá o significado do que alguns chamam de sinfonia das esferas. Os sons mentais que você ouve na oração e que parecem estar ao seu redor, na verdade, são produzidos dentro de você. A sua autoobservação irá lhe revelar este fato. Assim como a sinfonia das esferas é tida como uma melodia ouvida apenas pelos deuses e que, supostamente, é produzida pelos movimentos das esferas celestes, agora ela passa a ser a melodia que apenas você é capaz de escutar.